Boa tarde, pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui comigo, Juliana Maia. Para quem ainda não me conhece, deixa eu me apresentar aqui rapidamente. Eu sou mãe de uma criança com alergia alimentar. Meu filho foi diagnosticado com a PLV aos 20 dias de vida. Ele tinha sintomas IgE não mediados, sintomas gastrointestinais. Nós também, no decorrer aí do processo do tratamento, descobrimos uma alergia à soja. Na introdução alimentar, eu descobri uma alergia à proteína da carne de porco e também, depois de 2 anos, porque ele só comeu chocolate depois de 2 anos, descobrimos também uma alergia ao chocolate. Ele já está tolerante à soja, foi com 9 meses de vida, a proteína do leite de vaca com 1 ano e 2 meses, a carne de porco foi ao redor dos 2 anos e o chocolate ele ainda reage, ele está com 3 anos e meio, ele reage com assadura perianal e com diarreia. Ainda estamos nesse processo e de vez em quando a gente faz um TPO, mas é claro que os sintomas dele hoje, com 3 anos e meio, são muito mais leves e muito mais brandos, não impactam tanto na qualidade de vida dele, da nossa família, quanto impactavam quando ele era muito bebezinho, com o intestino ainda muito sensível, o sistema imunológico ainda mais imaturo, então realmente estamos aí nessa caminhada há 3 anos e meio. Eu sou nutricionista há 13 anos, tenho formação em nutrição clínica, né, pós-graduada em nutrição clínica, e na verdade verdadeira eu fui para essa área de alergia alimentar, me especializei no tratamento das alergias alimentares por conta do que aconteceu com meu filho. Antes eu tinha tido matérias na faculdade, sabia da teoria, mas eu não sabia nada da prática. E eu fui descobrir, passando na pele, por tudo que vocês também estão passando, que o tratamento da alergia alimentar, da APLV, vai muito além da frase tire leite e derivados. A gente acaba descobrindo, a gente tem essa impressão, né, que o mundo é feito da proteína do leite, que o mundo é feito da proteína da soja, e tem muito mais leite em outros lugares que a gente imagina, né? O leite não está só nos alimentos. É isso que a gente vai descobrindo ao longo dessa caminhada. E várias nuances aí no tratamento que eu fui aprendendo a duras penas, entre erros e acertos com meu filho, entre períodos de estabilização e períodos de reação, dando algumas coisas dando certo, muitas coisas dando errado, mas aprendi muito ao longo desses 3 anos e meio aí de caminhada, né, imergida totalmente no mundo das alergias alimentares. Eu chamo de mundo porque é um mundo mesmo, né, complexo, são muitas informações. Trabalhar com o sistema imunológico é um tanto quanto eu acho o sistema imunológico um dos mais, qual é a palavra? Vou usar uma palavra aqui. Incompreensíveis, ele é quase incompreensível, ele não segue uma lógica, ao mesmo tempo que às vezes ele reage de um jeito, ele pode reagir de uma forma inesperada em alguns casos. Então nós temos sempre que ter muito cuidado no tratamento das alergias alimentares. A gente não pode basear no pressuposto que meu filho sempre reagiu dessa forma. Os sintomas podem mudar, a intensidade dos sintomas podem mudar. A criança pode fazer uma reação IgE mediada, que são aquelas reações que tem ali o componente do anticorpo imunoglobulina E, que é um tipo de reação muito forte, muito rápida, acontece muito rapidamente ou até no máximo em 2 horas após o contato com o alimento, né, com a proteína do alimento, ou até com outros alérgenos também, né? Eu, por exemplo, sou IgE mediada para um tipo de ácaro que tem na poeira, sou IgE mediada para um composto que tem nas bijuterias, né? Então é o tipo de reação mais clássico ali da alergia, que dão aquelas placas vermelhas, que a gente chama de urticária, angioedema, que pode acontecer até edema de olhos, boca, glote, chegando até a um risco maior, que é o que a gente chama de choque anafilático, que é onde envolvem vários sistemas aí do corpo. E nós temos um outro tipo de alérgico, que é o alérgico IgE não mediado, que era o caso do meu filho. O meu filho ele evoluía com sintomas gastrointestinais, ele tinha muita distensão abdominal, cólica, dor, diarreia, muco, sangue nas fezes. Ele tinha também um chiadinho ali, uma questão respiratória que envolvia. No caso do meu filho era isso, mas os sintomas
IgE não mediados podem evoluir também com doença do refluxo, tem os sintomas mistos, que tem um pouquinho de produção de IgE e dessas outras células do sistema imunológico, que pode evoluir com dermatite atópica, que é aquela pele bem áspera, né, que podem até dar feridas. Pode evoluir com asma ligado à alergia. Toda asma é ligada à alergia alimentar? Não, mas tem asma que pode ser decorrente da alergia alimentar. Tem o alimento como gatilho disparador. A mesma coisa a dermatite atópica, né? Os alergistas, eles falam muito que as dermatites atópicas de moderadas a grave tendem a ter uma incidência maior aí com um alimento como gatilho disparador dessa dermatite atópica. Lembrando também que a dermatite atópica é sempre multifatorial. Pode ter o alimento por trás do início da reação alérgica, mas também tem uma questão de pele, uma pele que é mais permeável, que é mais sensível, então tem todo um tratamento que tem que ser feito em conjunto, né? Sempre é muito importante lembrar isso. Tem as esofagites eosinofílicas, vou preparar aí para vocês, eu vou estudar mais, me basear mais em estudos científicos. Vou trazer aqui uma aula para vocês falando um pouquinho da teoria da esofagite eosinofílica, prometo para 2020, mas falando rapidamente aqui, nesse tipo de alergia que pode acometer o esôfago, que é esse cano que nós temos da boca até o estômago, pode comprometer o estômago, pode também chegar a comprometer o intestino. Nesse tipo de alergia tem um outro tipo de célula de defesa que está envolvida, que são os eosinófilos. Eles falam que montam um acampamento ali, então são reações alérgicas um pouco mais duradouras. O tratamento ele pode ser associado ou não a medicamentos. Quem faz o acompanhamento dessa criança com esofagite eosinofílica é o alergista. E para o diagnóstico, o fechamento do diagnóstico, além da história clínica, o alergista vai pedir também uma endoscopia com uma biópsia ali do local, para ver se tem a presença dessas células inflamatórias. A criança com esofagite eosinofílica, quando desconfiar? Quando ela tem problema para engolir, sente dor, impactação do alimento, então com pouquíssimo alimento, né, seja o leite, seja um alimento sólido, ela já se sente saciada. A criança que já tem a introdução alimentar aí feita, ela sente muita necessidade de ajudar essa deglutição com líquido, então isso pode levar aí a uma suspeita. Se você tem essa suspeita no seu filho, marque um alergista, porque é ele que faz o diagnóstico da esofagite eosinofílica. Então, meu filho tinha esse tipo de sintoma, né, IgE não mediado. Então, ele adquiriu a tolerância para a proteína do leite de vaca com 1 ano e 2 meses. Gente, eu estava fazendo esse aquecimento aqui, esperando vocês chegarem para a gente entrar, então, no nosso tema da aula de hoje, onde eu vou falar sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca. Que tem diferença, eu acredito que a maioria de vocês já saibam. Mas qual é a diferença? E será que essas duas coisas podem acontecer em conjunto ao mesmo tempo nos nossos filhos com alergia alimentar, com APLV? Pode, hein? Vou explicar aqui um pouquinho melhor para vocês. Eu quero começar um pouquinho falando aqui da intolerância à lactose. Então, intolerância, não tolerar, né? Que vem o termo ali, intolerância, é não tolerar. Então, no caso da intolerância à lactose, lactose é o açúcar que tem no leite de mamíferos, né? Então, todo mamífero, sejam animais, sejam os seres humanos, o leite do mamífero é riquíssimo em lactose, no leite materno, mais rico em lactose ainda do que o próprio leite de vaca. É o açúcar que tem no leite, ele é fonte de energia aí para os bebês e para os filhotes desses mamíferos. E esse açúcar, ele é uma molécula grande e ele precisa ser bem quebrado para que o nosso corpo consiga absorver, né? Essa absorção acontece ali no intestino delgado, para que essas células que chegam ali no sangue em forma de glicose, que é o tipo de molécula que vai chegar nas células do nosso corpo gerando energia. Só que para isso acontecer, a gente precisa de uma enzima, que é uma substância, vamos dizer ali que é quase que um martelinho, que pega essa molécula, né, esse pedaço grande de açúcar, desse carboidrato, quebra nesse pedacinho menor, que é a glicose, que vai ser absorvida, vai chegar no sangue e vai ser distribuída. A pessoa, né, as pessoas que têm intolerância à lactose têm uma deficiência no corpo na produção desse martelinho, que é a enzima, que vai quebrar o carboidrato. Tem algumas pessoas que têm uma intolerância, né, parcial,
Então, produz um pouco de martelo, mas não na quantidade necessária para quebrar a quantidade de açúcar que está chegando ali na alimentação naquele momento. Então, ele consegue digerir um pouco de açúcar, mas uma parte não digere. E aí essa parte que não é digerida é o que leva aos problemas intestinais que a pessoa intolerante sente, porque esse açúcar não digerido ele vai ser fermentado pelas bactérias que moram ali no nosso intestino, vai gerar gases, vai gerar estufamento, vai gerar desconforto, vai gerar dor, vai gerar cólica. E aí esse açúcar não quebrado, não digerido, ele puxa a água para dentro do intestino, gerando a diarreia, que é muito comum nos intolerantes à lactose quando consomem algum produto que tem esse açúcar. E isso pode variar, como eu disse, né? Pode ser leve, então você tem uma quantidade ali de martelos, mas não uma quantidade suficiente para quebrar aquela totalidade de açúcar. Então tem pessoas que sentem apenas ali um desconforto, um excesso de produção de gases, o intestino muda um pouquinho ali a consistência e a quantidade de evacuações. Tem pessoas que, como eu, não tem nenhuma produção do martelinho, né? Eu já fiz exames, tem um exame de sangue que a gente pode fazer, realmente, eu não tenho nenhuma produção do martelo. Então, quando eu faço aquele exame de sangue, que a gente vai lá no laboratório, colhe o sangue em jejum, eles fazem lá a dosagem da glicemia. Então, por exemplo, digamos que a minha tenha dado ali 90 miligramas, né? Miligramas, agora eu perdi a dosagem aqui direitinho, qual que é a medida, mas digamos que deu 90. E aí você ingere aquela lactase, né? Aquele lactose, aquele açúcar, e vai sendo tirado o sangue ali de meia em meia hora. Se a pessoa tem a enzima, o que teria que acontecer? Esse açúcar ele vai ser quebrado, vai gerar glicose e a glicose no seu sangue teria que subir pelo menos 20 pontos acima do que deu a sua glicose em jejum. Estou falando isso, gente, porque eu recebo muitas perguntas falando assim, Ju, como faz para diagnosticar intolerância à lactose? Como que eu leio esse exame? Estou na dúvida. Às vezes o profissional pega ali e fala, não tem intolerância, mas a pessoa quer entender, a gente precisa entender, né? Então, por isso que eu estou explicando como que se lê o exame. Então, mediu a glicemia em jejum, toma aquela garrafinha que é complicado, né? Muito doce, dá até um certo enjoo na hora, toma aquela garrafinha que é pura lactose, que é o açúcar que tem no leite dos mamíferos. Então, se você tem um martelinho, ele vai quebrar esse açúcar e a glicose no seu sangue vai subir. Mede de meia em meia hora e observa se essa glicose sobe. Se sobe pelo menos 20 pontos acima da glicemia de jejum, a pessoa não tem intolerância à lactose, não tem qualquer intolerância. Se ela sobe, mas sobe menos do que 20 pontos, então a pessoa tem uma relativa intolerância à lactose. Agora, no meu caso, o que aconteceu? A minha glicemia caiu ao longo de 2 horas. Então eu não tenho martelinho nenhum, a minha glicose não subiu em nada. Então a pessoa é totalmente intolerante à lactose, até uma intolerância grave. Agora, gente, para um bebezinho nascer intolerante, ele tem que ter um gen, né, uma deficiência genética, para não produzir essa enzima desde que ele nasce. Porque todos os bebês, né, o normal da maioria dos bebês é terem uma boa quantidade dessa enzima, porque o leite materno é riquíssimo em lactose. Lembrando, o leite materno tem mais lactose até do que o leite de vaca. Então, por isso que a grande maioria desses diagnósticos em bebês, em crianças muito novinhas de intolerância à lactose, não procede, porque é raríssimo um bebê nascer com essa deficiência genética onde ele não tem qualquer produção dessa enzima. E aí, se o bebê nasce com essa questão genética, quando ele realmente é intolerante à lactose, ele vai fazer o quê? Sintomas gastrointestinais, né, que são aqueles sintomas que eu expliquei aqui. Produção excessiva de gases, dor, cólica, até uma flatulência excessiva, né, com um cheiro até quase um apodrecido mesmo, por conta dessa fermentação que as bactérias fazem ali naquele açúcar que não foi quebrado, e uma diarreia desde o primeiro dia. Ele não vai tolerar nem o leite materno. Então, como que você vai saber de cara se o seu filho é intolerante à lactose ou não?
Isso nas crianças bem novinhas aí, até 3, 4 anos. Se desde o primeiro dia de vida, quando você ofereceu o leite materno, ele já apresentou esses sintomas gastrointestinais. Gente, intolerância à lactose pode dar problema na pele? Não, porque é local, é um açúcar que está lá no intestino que não foi digerido. Então não dá reação na pele, não dá edema, né, inchaço na face, ele não pode dar, por exemplo, um refluxo, ele não pode dar, por exemplo, asma, nem infecções respiratórias de repetição, nem infecção de ouvido, né? Isso eu estou falando das coisas que vocês me perguntam. Não pode dar, o que mais? Ele pode dar uma dor de cabeça, aí sim, porque essa ação dessas bactérias fermentando ali o açúcar, ele pode dar no máximo uma dor de cabeça, mas não vai dar mais do que isso, né? Mais do que uma dor de cabeça, produção de gases em excesso, dor mesmo no intestino, sente como se fossem umas fincadas mesmo ali no intestino, e diarreia, tá? Então não vai dar mais do que isso. Qualquer coisa fora isso, a gente sempre vai suspeitar de alergia à proteína do leite de vaca. E o que acontece, pessoal? Na verdade, estudando muito sobre isso, eu encontrei os estudos nos mostrando, né, alguns estudos já comprovando que os adultos, né, os seres humanos, na verdade, que toleram a lactose, eles têm um gene mutante, porque normalmente não era para a gente tolerar leite, vamos dizer aí, acima de 6, 7 anos de vida. Porque teoricamente a gente mamaria o seio materno só na primeira infância. Então, o normal do ser humano é ir perdendo mesmo essa produção da enzima que digere o açúcar do leite. Porque o normal seria que um adolescente, um adulto, não mamasse mais o leite materno. Contudo, todavia, entretanto, o leite de alguns mamíferos aí entraram na nossa culinária e algumas pessoas desenvolveram uma mutação genética aonde esse G permanece ali com a produção dessa enzima lactose, né, da lactase, que é a enzima para digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Então, quem não tem problema com lactose, na verdade é um mutante, quase um X-Men aí, brincando, mas é como se fosse um X-Men. É uma mutação genética. O normal do ser humano é realmente não tolerar digerir a lactose, o açúcar do leite, em idades mais avançadas. E quando que a gente começaria a suspeitar para ver se realmente a criança já poderia ser um intolerante à lactose, onde o normal ali do corpo dela ela já começaria a parar de produzir a lactase, que é a enzima? Ao redor ali, depois dos 5, 6, 7 anos de vida, aí sim a gente já teria uma suspeita maior que realmente a criança poderia ser intolerante à lactose, desde que ela só faça esses sintomas gastrointestinais que eu comentei e no máximo uma dor de cabeça. Fora isso, a gente não vai suspeitar de intolerância à lactose e tem exame de sangue que pode ser feito. Muito cuidado, pessoal, com o exame de sangue aí, que é um exame genético para detectar esse gene que eu expliquei aqui da questão da mutação, né? Tem um exame genético que detecta esse gene para ver se aquela criança tem uma tendência a não produzir mais a lactase, que seria o normal de todos os seres humanos, mas esse gene não vai mostrar que naquele momento a criança está intolerante à lactose. Então ela tem um gene que pode mostrar que no futuro pode ser que ela possa parar de produzir a enzima. Então, cuidado com esse exame genético, tem muita família fazendo aí nos seus bebês, o exame dá positivo, mas a leitura do exame tem que ser bem entendida. Então a criança tem um gene que está mostrando ali que futuramente pode ser que ela não produza mais a enzima e pode ser que futuramente ela realmente se torne uma intolerante à lactose, não quer dizer que naquele momento é intolerante à lactose. Fiquem atentas a esse teste genético. O que tem que ser feito, o que mostra o atual que está acontecendo com a pessoa, é esse teste que eu expliquei que eu já fiz, que a minha glicemia caiu, que você vai lá para o laboratório, fica lá pelo menos 2 horas e tira sangue de meia em meia hora e toma a garrafinha lá do açúcar do leite, da lactose, tá? Esse vai mostrar naquele momento se você tem produção da enzima ou não. Então, fiquem atentos a essas diferenças aí desses exames. E aí a gente começa a falar da alergia à proteína do leite de vaca,
que é totalmente um mecanismo, é um processo totalmente diferente da intolerância à lactose. Então, como eu já falei aqui, né, como vocês já sabem, a intolerância à lactose e sintomas gastrointestinais. Quando que a gente pode ter um pouco de dúvidas aí se a criança é APLV ou ela é intolerante à lactose? Principalmente nas crianças IgE não mediadas, que como eu falei aqui era o caso do meu filho, que apresentam sintomas gastrointestinais. Porém, gente, o que a gente tem que ficar muito atento? Intolerância à lactose não vai dar sangramento intestinal, não vai aparecer sangue nas fezes. Se a criança apresenta sangue nas fezes, nunca a gente vai pensar numa intolerância, porque esse simples não digerir o açúcar não causa esse nível de irritação ali na parede do intestino para dar uma ferida. O que faz isso é um mecanismo de inflamação decorrente da atuação de células de defesa, que aí sim, né, eu sempre faço essa correlação, essa metáfora aqui, que as células de defesa, o nosso mecanismo imunológico é o nosso exército, e na hora que ele detecta uma proteína, que naquele momento ali ele está entendendo que é uma possível agressora do corpo, ele vai disparar, ele começa uma guerra, e ele vai atacar o inimigo, mas como em toda guerra, morrem soldados dos dois lados. Então ele tanto vai atacar a proteína ali do alimento, tentando impedir com que aquela proteína seja absorvida pelo corpo, mas células do intestino vão acabar sendo machucadas também. E é por isso que elas inflamam, e é por isso que se esse nível de inflamação está muito alto, pode chegar mesmo a dar ferida ali na parede do intestino. Então fiquem atentas a isso. Saiu sangue nas fezes, a gente não vai pensar em intolerância à lactose, a gente sempre vai pensar em alergia à proteína do leite de vaca. E outra, tem refluxo, a gente não pensa em intolerância à lactose, porque a intolerância à lactose ela acontece lá no intestino. Se o açúcar ali ele não é digerido lá no intestino, ele não vai fazer o caminho reverso lá no intestino delgado, vai voltar, subir pelo estômago e subir pelo esôfago. Isso não acontece, tá? O que faz isso, então, quando tem refluxo associado à ingestão, né, do leite materno ou de um alimento, a gente sempre vai pensar, vai tentar descobrir para ver se a alergia à proteína do leite de vaca está associada ao refluxo. Isso nunca vai ser sintoma de intolerância à lactose. Deu algum problema de pele, sendo urticária, IgE mediada, que são aquelas placas vermelhas bem características da alergia. Ou então a criança apresenta aquela pele mais ressecada, mais rugosa, que pode apresentar até feridas. Isso nunca vai ser intolerância à lactose. A gente vai pensar se tem uma alergia, uma alergia alimentar, uma proteína como disparador dessas reações de pele. Mesma coisa da questão de doenças respiratórias de repetição, esse chiado, a asma, enfim, rinites, sinusites. Isso é decorrente da lactose, de intolerância à lactose? Nunca vai ser. Isso sempre tem, né, o que pode acontecer aí são células do sistema de defesa envolvidas que podem ter uma proteína como disparador dessa inflamação causada pelas células de defesa. Agora, pessoal, muito importante, pode acontecer da criança que esteja em um quadro de alergia à proteína do leite de vaca, com sintomas gastrointestinais, tá? E aí apenas as crianças que têm sintomas gastrointestinais, porque elas vão ter uma inflamação ali das células do intestino. Célula inflamada, em qualquer parte do corpo, ela não vai conseguir fazer bem o papel que ela tem que fazer. No caso das células do intestino, principalmente do nosso primeiro intestino, que é o intestino fino ou delgado, o que essas células, né, uma das milhões de responsabilidades que ela tem é produzir enzima. As enzimas são os martelinhos que quebram os nutrientes grandes na menor parte para que seja absorvido ali pelo intestino, caia na corrente sanguínea e esse nutriente chegue em todas as outras células do corpo para serem usadas nas diversas maneiras aí, né? E no caso do carboidrato vai ser transformado em glicose, que é fonte de energia para as nossas células funcionarem. Então, se essa célula está inflamada, ela não consegue fazer bem o papel que ela deveria fazer e um deles é produzir enzimas. Então, célula inflamada pode não estar conseguindo produzir tão bem enzimas que quebram açúcares.
E aí sim a criança pode apresentar uma intolerância à lactose ou uma intolerância à sacarose, que é um outro tipo de açúcar muito, né, que a gente encontra muito nas frutas, por exemplo, ou em outros alimentos. Então ela pode não conseguir naquele momento, porque o intestino está inflamado por conta da alergia, ela pode naquele momento estar fazendo uma intolerância secundária. Por que secundária? Porque ela é secundária à inflamação, ela é secundária à alergia. Então ela é naquele momento, enquanto a célula está inflamada, ela não consegue produzir a enzima, ela não consegue digerir o açúcar, e aí ela começa a fazer sintomas gastrointestinais, de produção excessiva de gases, dor abdominal, cólica e diarreia, por conta daquela momentânea intolerância à digestão de carboidratos que está acontecendo por conta da inflamação causada pela alergia à proteína do leite de vaca ou alergia à proteína a outros alimentos. Mas isso é momentâneo. Na medida que a gente consegue estabilizar a criança fazendo o tratamento correto, que é a dieta, né, isso acontece em vários pacientes que eu recebo aqui, ele até pode estar tendo ali um momento ali de intolerância, né, fazendo um processo de intolerância secundária pela inflamação do intestino. A gente tem alguns mecanismos ali que eu posso utilizar para melhorar, mas o principal é fazer a dieta bem feita, fazer toda a restrição bem feita da proteína, né? Achar realmente a quais proteínas a criança está reagindo. Tem alguns suplementos que eu uso também para melhorar esse processo, né, de inflamação mais rapidamente. Desinflama esse intestino, a célula volta a produzir as enzimas e a criança para de ter aqueles sintomas decorrentes da intolerância à lactose. Então ela pode acontecer concomitante, mas no momento que você para a inflamação, a célula volta a funcionar, volta a produzir enzima e aqueles sintomas de intolerância à lactose param de acontecer. Ela é transitória, é uma intolerância à digestão de carboidratos, seja de sacarose, seja de lactose, momentânea por conta da inflamação. E aí, pessoal, vem a dúvida. Ai, Juliana, então, será que eu uso produtos sem lactose para o meu bebê? Quando usar? Quando eu vou desconfiar de intolerância à lactose? Você vai desconfiar de intolerância à lactose apenas para as crianças higienomediadas que têm sintomas de inflamação intestinal. Então, pode acontecer. Então, naquele momento, o que eu aconselho? Será que é o melhor momento para usar uma fórmula, mesmo que extensamente hidrolisada com lactose? Às vezes não é o momento, é uma coisa que a gente tem que considerar. Se a criança está em aleitamento materno, estava bem, chegou no período de estabilidade e começou a inflamar novamente, né, se esse período de inflamação foi muito prolongado, se apresentou diarreia, pode ser que a criança faça um período ali de intolerância à lactose. Tem alguns produtos, né, um medicamentozinho, uma enzimazinha que a gente pode usar para amenizar os efeitos ali daquela intolerância à lactose naquele momento, até que a gente consiga desinflamar as células, até que a gente consiga voltar à normalidade, a oferta ali do leite materno sem nenhum problema maior para a criança. Não é hora nenhuma, momento nenhum, recomendação nenhuma para cortar, suspender por 3 dias. Gente, parece que isso está na moda agora, né? Eu tenho assim, as minhas clientes que participam do meu programa, eu tive nessa semana 3 que receberam esse tipo de orientação. Não é essa orientação. Por quê? Por que não é essa orientação? Vamos suspender o leite materno porque alguma coisa está passando ali pelo leite materno que está fazendo mal à criança. O risco de desmame é infinitamente maior e infinitamente mais prejudicial à criança do que naquele momento a gente continuar com o leite materno e organizar a dieta materna, fazer o isolamento da proteína para que aquele alérgeno pare de passar pelo leite materno e a criança desinflame. A gente vai, né, o que eu faço no meu tratamento, por outras vias, nunca falar com a mãe para parar de amamentar. Né? Essa não é a resposta, na verdade esse é o problema, porque a gente sabe que o leite materno inclusive tem células ali, passam substâncias que vão ajudar inclusive a melhorar o processo inflamatório da criança, vão auxiliar no estímulo do desenvolvimento, tanto da maturidade intestinal, quanto da maturidade do sistema imunológico, que é tudo que a gente quer, porque o sistema imunológico imaturo que começa a reconhecer proteína
como, né, principalmente nas crianças, que começa a reconhecer proteína como potencial agressor do corpo, que na verdade não é. Ela teria que reconhecer proteína de fungo, de bactéria, de vírus, e aí sim fazer ali um processo inflamatório para impedir que aquelas coisas, né, aquelas substâncias, aqueles entes e aqueles micro-organismos que realmente podem fazer mal à criança não entrem. Alimento não vai fazer mal, só que por uma imaturidade, aquelas células de defesa estão reconhecendo aquela proteína como agressora. E substâncias do leite materno que vão promover essa maturidade ali dos soldados, para eles começarem a entender, não, esse aqui não é o meu inimigo, isso é o meu inimigo, o alimento não é meu inimigo, inimigo é bactéria, vírus, fungo, enfim, outros micro-organismos aí, entes que podem realmente trazer alguma doença para a criança. Então, cortar leite materno, com raririríssimas exceções, assim como é raririríssimo um bebezinho ter intolerância à lactose, é raririríssimo, nem existe essa palavra, mas eu estou falando aqui para vocês fixarem, que é, gente, assim, eu tenho centenas de pacientes que participam, né, das mamães, as famílias que participam do meu programa. Nós tivemos realmente aqui, eu tive 2 casos que depois de as mães já conseguirem, ali estavam no esforço máximo, tanto a mãe tinham questões intestinais mais graves, que passavam células inflamatórias para os bebês, e aí realmente já estava assim complicado, a dieta já muito restrita, mas as mães já tinham amamentado ali mais de 7 meses, e aí em conjunto, né, nunca isso vem de mim, ou tem que vir do profissional de saúde falar essa questão, pare de amamentar. O profissional de saúde está aqui para instruir, o meu papel é orientar vocês, o meu papel é falar dos benefícios do leite materno, sim, mas o meu papel também é olhar como está a qualidade de vida e como está a alimentação da mãe, se ela está em risco nutricional e se o bebê também está em risco nutricional. Então, em conjunto, família, mãe, médico que faz o acompanhamento e eu que estava fazendo acompanhamento nutricional, nós optamos naquele momento em conjunto que seria a melhor opção já suspender o aleitamento materno, porque também a mãe já tinha conseguido fazer um aleitamento materno ali por 7 meses, mas a mãe estava entrando em risco nutricional muito grave e aí estava afetando inclusive na produção de leite. Isso aconteceu, gente, em uma paciente das centenas de pacientes que eu tenho no meu programa. Então é raririríssimo mesmo. Na grande maioria, na maioria esmagadora, a orientação é permanecer com o aleitamento materno e observar como está o tratamento, como está a dieta, como está esse contato, essa exclusão que deve ser feita da proteína. E tem mecanismos para que também a gente consiga auxiliar esse intestino do bebê a desinflamar, tá? Isso pode acontecer. E agora eu quero ouvir de vocês, eu quero saber as dúvidas que vocês têm. Então, se você está comigo aqui no Insta, eu vou dar prioridade para quem está comigo no meu canal do YouTube. Clica aí no perfil, né, no link da minha bio, no meu perfil, tem lá um botãozinho, você vai direto para o meu canal do YouTube, muito fácil, não fica com preguiça não, você vai fazer a sua pergunta ali, eu vou te responder agora. Eu estou recebendo, meninas, e agradeço por isso, muitas mensagens inbox, tá complicado mesmo conseguir responder a todas, então por isso que eu reservo toda segunda-feira às 16 horas aqui uma live de perguntas e respostas para auxiliar vocês e toda quarta-feira uma live também às 16 horas com um tema específico e depois eu abro para perguntas para vocês, então não percam essa oportunidade, segunda e quarta-feira às 16 horas na nossa live, que é o momento que realmente eu estou aqui para vocês, para atender a demanda de vocês. Então vamos lá para as perguntinhas. Então quem está no Insta, corre para o YouTube para me fazer a pergunta. Pessoal que está aqui comigo no YouTube, se vocês estão gostando do conteúdo, se está sendo útil para vocês, se está realmente fazendo a diferença aí para que vocês se sintam mais acolhidas, mais informadas, com respeito, com segurança, para fazer o melhor tratamento que os seus filhos precisam e merecem. Curtam, por favor, o vídeo. Deem um like, se inscrevam no canal para vocês serem lembradas sempre que vai ter aula, que tem vídeo novo, né? O material de estudo mesmo aqui de vocês fica aqui, ó, armazenado. Tem um monte de vídeos aí para vocês que eu faço com muita informação de qualidade. Vocês sabem que eu não
Não guarda informação para mim, não. A questão aqui é compartilhar para ajudar o máximo de famílias possível, estabilizar o máximo de crianças, fazer com que o máximo de mães e bebês e crianças tenham qualidade de vida ao longo aí do tratamento, até que a tão sonhada cura chegue. Para quem está me perguntando, já estou pegando aqui as dúvidas de vocês. Para quem está me perguntando, pessoal, vou fazer mais uma semana PLV. As inscrições começam agora, na segunda-feira, então fiquem atentas aqui pelo meu Insta, pelo YouTube, pelo Facebook. Eu vou divulgar aqui para vocês né, o link para inscrição, mas segunda-feira começam as inscrições para a Semana PLV, que vão acontecer dos dias 13 até o dia 19 de janeiro. Tá? Logo aí depois do Réveillon, fiquem atentas, a programação aqui não para não, então já segunda-feira começam as inscrições para a Semana PLV. Então vamos lá. A Vanessa está por aqui, Renata, o Daniel. E a Renata perguntou aqui: sempre tenho que explicar a diferença para todos que não sabem. Nem eu mesmo sabia antes de ter um filho a PLV. Renata, é difícil mesmo, gente. Hoje, né, para mim que trabalho com isso, ou para as mães de PLV que já estão aí um pouco na caminhada, há um pouco mais de tempo, a gente começa a entender a diferença. Mas ainda tem dúvidas aí, mesmo as mamães e as famílias que já estão nessa caminhada há um tempo, principalmente em relação a essa intolerância secundária que pode acontecer, né? Por que acontece, como saber, como proceder. Então, dá dúvida mesmo, é complexo, né? O corpo humano é muito complexo, por isso que eu estudo tanto, estou sempre me atualizando porque para trazer aqui informação de qualidade para vocês. Vamos lá. A Cristiane, boa tarde, Ju. Exames de sangue negativos para IgE não mediados valem para começar um TPO de tolerância? Alguns profissionais recomendam, outros dizem que não vale nada exames para IgE não mediados. Cris, então vamos lá. Informação mais do que atualizada aqui para vocês. Nos últimos congressos que eu fui, né, médicos assim renomadíssimos, que já tem clínicas e orientam ambulatórios aí que fazem TPO em crianças alérgicas, tanto mediadas quanto não mediadas, e isso em 2 congressos diferentes, com profissionais diferentes, né, alergistas super renomados, diferentes, falando dessa mesma questão, desse mesmo posicionamento. Há uma chance pequena, mas existe, de uma criança, por exemplo, IgE não mediada, que sempre fez ali sintomas respiratórios ou gastrointestinais, que teoricamente não tinham produção de IgE, depois de um período de restrição total da proteína do leite de vaca, quando eles foram fazer o TPO, essa criança, naquele período de restrição, o sistema imunológico, que é isso que eu falo, a gente nunca diga nunca, nunca diga sempre, e é sempre até que prove o contrário, até que os estudos científicos provem o contrário, então eu sempre tenho muito cuidado e muita cautela aqui para falar sobre isso. Então eles começaram a perceber que crianças que sempre fizeram sintomas apenas IgE não mediados, então que teoricamente a gente não precisaria ter o receio de fazer um TPO e dessa criança apresentar um sintoma ali, por exemplo, de inchaço ou um risco de choque anafilático. Algumas crianças, poucas, né, o índice é pequeno, a chance é pequena, mas existiu isso. Essas crianças produziram IgE naquele período de restrição e quando foi feito o TPO, a criança fez um edema de face, um edema de glote. Então, o risco existe. Então, se você quiser fazer um TPO totalmente seguro no seu bebê, tem alguma recomendação, porque tem base científica para isso, né? Esses alergistas que fizeram essa exposição em congressos, fizeram essa exposição baseado ali em artigos, né? Fizeram um estudo científico com uma metodologia científica, não foi da cabeça deles. Então, isso é cientificamente comprovado, que algumas crianças nesse período de isolamento podem produzir IgE. Então, se você quer fazer um TPO totalmente seguro, sabendo que você pode fazer, por exemplo, esse TPO em domicílio, o ideal seria que a criança fizesse antes de iniciar o TPO, depois desse período longo aí de restrição, fizesse um exame de sangue colhendo ali para ver se a criança produziu naquele momento alguma IgE específica,
Zerando a IgE, não tendo produção de IgE, você faz o TPO em domicílio com segurança, porque se a criança apresentar reação, vão ser reações tardias que não teriam um risco maior aí, até de um choque anafilático, que é um tipo de reação muito arriscada, que pode inclusive levar a óbito, tá? Agora, gente, é um índice pequeno. Eu sei que nem todo mundo tem acesso a esse tipo de exame e na maioria das crianças IgE não mediadas vai dar negativo mesmo. Mas eu gosto sempre de trazer informações super atualizadas aqui para vocês e sempre falar que existe um pequeno risco. Ele é pequeno, mas ele existe. Informações aí baseadas em estudos científicos super atualizados. Cris, espero que eu tenha te respondido. Aí, respondida a sua dúvida, se não, pergunta de novo, tá? Se eu não fui aí pelo lado certo que você estava esperando. A Poliana, boa tarde, meu filho tem 1 ano e 9 meses, é IgE mediado com reações anafiláticas, positivo no exame. Quando fazer o TPO? Aí ela fala aqui embaixo que não teve contato com leite, no contato acidental com leite impõe uma festa, teve anafilaxia, porém não precisou usar adrenalina. Ô Poli, vamos por partes aqui, vou na primeira pergunta. Quanto tempo fazer o TPO? Para a criança IgE mediada, gente, quem vai falar o tempo correto de fazer o TPO é o alergista. E eu vou só dar um geral aqui, geralmente em que eles se baseiam? Na história clínica, que é exatamente isso aqui que a Poli colocou depois. Então, foi numa festa, teve um contato, né, por aspiração aí com a proteína do leite e fez anafilaxia. Então, tem quanto tempo? Então, tem 2 meses que isso aconteceu? Então, não é o momento agora de fazer um TPO. Ah, não, isso já tem mais de 1 ano. Então, aí, dentro da história clínica, né? Então, pelo tempo da última reação, pela gravidade da última reação, o alergista provavelmente vai pedir exame, seja o prick teste, seja o exame de sangue com as IgEs específicas, o prick, a pápula, né? Que é aquele avermelhado que dá ali em torno da proteína que a criança é alérgica, diminuiu do último exame, é sempre um comparativo, né? Por isso que é muito importante também, pessoal, que vocês tenham sempre o resultado dos exames anteriores, né? Que se vocês mudaram aí nesse processo de médico, que vocês levem os resultados anteriores, porque o momento certo de fazer o TPO vai ser sempre comparativo. Como estava a IgE antes, como está agora? Caiu? Opa, então é um bom sinal. Como estava o prick teste antes e o de agora? A pápula, o vermelhão que dá ali em volta da picadinha diminuiu? Então já é um fator positivo. Qual a idade da criança, se ela é múltipla alérgica ou não, qual alimento ela reage, isso tudo o alergista vai colocar no pacote ali das análises, das informações que ele vai ter, vai juntar com a experiência dele e aí sim ele vai propor um tempo melhor. Então, para a criança IgE mediada, não tem um protocolo, não tem um padrão, porque é muito variável, tá? E quem vai analisar o melhor momento é o alergista. Essa criança, principalmente com sintoma de reação anafilática, vai poder fazer TPO em casa? De maneira nenhuma, super arriscado. Criança já é mediada, gente, muito cuidado com isso. Não façam TPO em domicílio. Esse TPO, esse teste de provocação oral, né, que é essa reintrodução da proteína ali, ela tem que ser feita com o acompanhamento do médico em local que tenha total aparato ali para que tenha o socorro da criança caso ela faça uma reação anafilática, né, uma reação de edema de glote, por exemplo, com a medicação, com a adrenalina, enfim. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Poli, que eu quero falar aqui, se o seu filho ele tem reação anafilática, né, o toque que eu dou aqui para muitas famílias, muitas mamães, porque eu sei que a maioria não tem isso é imprescindível. Gente, tem que ter receita de emergência, né, para que caso tenha necessidade, aí você tenha o acesso a um hospital, a uma clínica, seja difícil, que você tenha essa receita de emergência para correr na farmácia e o farmacêutico poder aplicar uma medicação injetável que é de ação mais rápida no seu filho, se houver necessidade. O alergista tem que passar para você um plano de emergência e, em muitos casos, há a necessidade da família carregar a caneta de adrenalina. Então, muito cuidado com isso. A caneta de adrenalina pode salvar vidas. O alergista, ele vai te explicar
quais são os sinais que você deve observar aí no seu filho para ver se ele está no início de um processo de choque anafilático, de uma reação anafilática, um choque não, né, de uma reação anafilática, para ver se ele pode entrar em choque. E, na dúvida, aplicar adrenalina, porque essa reação ela pode ser tão rápida. Se você passa o tempo de aplicação de adrenalina, pode ser que essa adrenalina não dê tempo de agir e aí pode ser tarde demais. Então, mamães, famílias que têm criança e já é mediada, que principalmente que já fizeram reação anafilática, não brinquem com isso, né? Como eu falei aqui, o sistema imunológico às vezes ele não é previsível, né? Ele não tem previsibilidade. Então, às vezes, né, sempre a criança teve ali uma urticária, uma placa, um pouquinho de edema, mas nunca fechou a garganta, deu um corticoide, um antialérgico, sempre resolveu. Muito cuidado com isso. Pode ser que um belo dia o sistema imunológico faça uma reação muito mais forte, muito mais rápida, e que só esse medicamento não te ajude. Então, converse com seu alergista, ele vai analisar toda a história, ele vai pedir os exames e ele vai saber se o seu filho tem um risco ou não. Ele vai te orientar se vocês têm que carregar a caneta de adrenalina ou não, tá, gente? Fica aqui o alerta, por favor, muito cuidado com isso. A Dominique, que é minha aluna, falou: oi, Ju, tenho alergia a inhame cru, mas cozido posso comer sem problemas. Vou começar a introdução alimentar da minha filha de 6 meses e meio. E quando devo introduzir o inhame? Pois ela pode reagir? Então, Dominique, muito interessante. Olha só, gente. Então, a Dominique tem uma reação ali de urticária quando ela pega no inhame cru, né? Ela já até tinha me passado isso por mensagem. Então, ela faz uma reação e já é mediada ali na hora que ela está descascando o inhame cru. Mas quando ela cozinha, que é aquele processo que eu já expliquei aqui algumas vezes, quando a proteína ela passa por um processo de aquecimento, um processo térmico, ela muda a cara dela, vamos dizer assim, né? Ela tem uma configuração terciária, essa configuração terciária tem uma mudança, então ela perde um pouco o poder de causar alergia. Então tem crianças alérgicas e tem adultos alérgicos que têm a reação quando o alimento está cru, mas toleram o alimento perfeitamente quando ele está cozido. É o caso da Dominique. Se a mãe tem esse tipo de reação, o bebê, o filho, tem uma chance um pouco maior de também apresentar a reação a esse alimento. É 100% que vai apresentar? Não, não é 100%, mas existe uma chance maior. Então, Dominique, eu não te aconselharia começar com inhame, tá? Nesse inicinho aí, deixa ela ficar um pouco mais velha, deixa o intestino amadurecer mais, deixa o sistema imunológico amadurecer mais para você tentar esse inhame na sua bebê. Então, eu não recomendaria nos primeiros 3 meses, eu recomendaria após 9 meses. E qual é um teste que você pode fazer nela? Você vai pegar o inhame cru, né? Não faça isso agora, ela está muito novinha. Pode ser que ela reaja agora e não reaja depois. Então, teste outros alimentos antes, tá? Não é que você não vai testar, gente. Não, a recomendação não é atrasar a entrada de alimentos potencialmente alergênicos. É sim ofertar esse alimento no momento mais oportuno. A gente não vai oferecer tudo ali aos 6 meses de idade, mas também a gente não vai atrasar essa introdução até para depois de 1 ano, 2 anos, não é essa mais a recomendação. Os estudos científicos mostram que isso não protege a criança de reagir a esses alimentos, muito pelo contrário, né, foi feito um estudo onde esses alimentos que têm o maior risco de causar alergia, como por exemplo, ovo, peixes, crustáceos, amendoim, quando a família atrasou muito a entrada desses alimentos na dieta da criança, uma criança que já era, por exemplo, já era diagnosticada com uma PLV, a criança teve um risco maior de reagir a esses alimentos, diferente das famílias que fizeram a entrada desses alimentos antes de 1 ano de idade, por exemplo. Então, não postergar o oferecimento desses alimentos não quer dizer oferecer tudo com 6 meses. Então, isso também a gente tem que ter um entendimento, tá, gente? Eu tô vendo muitas orientações aí, janela imunológica, o profissional tá falando que não pode mais atrasar a entrada dos alimentos.
Ok, concordo, o estudo científico está aí, mas não é para oferecer tudo aos 4 meses, como algumas vezes eu tenho visto aí acontecer, né? 4 meses de idade não é recomendação para oferta de alimentos sólidos aí para o bebê, até porque ele tem que ter os sinais de prontidão também, isso influencia até no risco de engasgo. Então a gente às vezes fica pensando muito na alergia, esquece que é um bebê, esquece que ele tem que estar pronto para mastigar. E isso, inclusive, pode aumentar risco aí de engasgo, que pode ser muito arriscado aí para o bebezinho. Então, Dominique, espera uns 3 meses, faz o teste primeiro na pele, esfrega na mãozinha dela para ver se ela vai ter alguma reação. E se você tiver com uma dúvida maior, marca com o alergista, lá pelos 9 meses, às vezes já vale a pena fazer um prick teste nela antes de oferecer o alimento, já que você reage ao inhame, seria a forma assim totalmente segura antes de oferecer o alimento, tá? Mas de qualquer forma, espere um pouquinho, esfregue na mãozinha dela lá pelos 9 meses, observe se ela reagir na mãozinha, espera mais um pouco para oferecer o alimento. Lembrando que ainda ela pode reagir ao alimento cru e não reagir ao alimento cozido, como acontece com você. Mas espera um pouco, não oferece agora não. Mínimo de 3 meses aí, espera mais um pouquinho. A Sânia, o bebê APLV com sintomas de sangue nas fezes e dermatite, agora com 8 meses, reagiu à gema do ovo, depois de 2 dias que comeu. No 3º dia, com pintinhas por todo o corpo. Está tomando um antialérgico. Que reação é essa? Ô, Sânia, como foi a primeira vez que ela reagiu ao ovo, o que acontece? Pode ser que na primeira ingestão tenha se sensibilizado e aí na segunda ingestão ela fez a reação. Agora lembrando, gente, que essa reação de pintinha, né, urticária, com essas placas vermelhas, ela é uma reação e já é mediada, ela vai acontecer no máximo em até 2 horas após a oferta do alimento. Se aconteceu, assim, deu um alimento, já era a segunda vez e essas questões de pele aconteceram no dia depois, desconfie, porque provavelmente não é reação e já é mediada ao alimento. Ou pode ser uma dermatite atópica, que é uma reação mista, é diferente de urticária e ela pode acontecer sim um pouco mais tardiamente. Então leve no médico para o médico te ajudar a fazer essa diferenciação aí do diagnóstico. Ou pode ser alguma outra coisa. Exemplo, eu tive um caso de uma mamãe que participa do meu programa, né? Eu faço atendimento do filhinho dela. A gente estava fazendo o teste, o TPO, a introdução alimentar da carne bovina. Ela introduziu a carne bovina no almoço de um dia, ok, tudo bem. No outro dia, quando o bebê acordou, ela percebeu que o bebê estava cheio de carocinhos. E ela me manda a mensagem: Ju, aconteceu isso com meu filho, será que foi reação da carne vermelha? Seria a reação, gente, da carne vermelha? Não seria, muito, né, como eu falo, nunca diga nunca, mas muito provavelmente não seria, tá muito atípico, porque uma reação com pintinhas no corpo, né, a pele do bebê empipocou toda, deu umas plaquinhas vermelhas em volta desses carocinhos, estaria mais característico aí para uma reação IgE imediata que acontece em até 2 horas após o contato com o alimento. Ela deu carne em um dia, né, usou tudo no dia a dia ali manteve-se igual que era antes. O único fator novo foi a entrada da carne de boi. E essas pintinhas apareceram mais de quase 24 horas depois, né? Mais de 18 horas depois do contato com o alimento. Então, se ele tivesse alguma reação, até porque a criança tinha reação IgE não mediada, geralmente, ele ia fazer um sintoma gastrointestinal como ele tinha antes, não essas pintinhas. Então, conclusão, falei com a mãe, olha, muito provavelmente não leve ao pediatra para ele analisar o que são essas pintinhas, porque não está clássico de reação IgE mediada de alergia alimentar. E aí levou ao pediatra, o pediatra fez a análise e era uma virose, tá? Então é isso que a gente tem que ligar. É lógico que mãe de alérgico a gente já tem um radar incrível, tudo, a criança espirra, ai meu Deus, é alergia, o que aconteceu? Então a gente tem que entender, né? Por isso que é tão importante entender os mecanismos da alergia, para a gente ficar mais preocupado ou não, mas na dúvida, leve sempre ao médico de confiança, tá? Seja o pediatra, seja o gastropediatra, seja o alergista que faça o acompanhamento aí de vocês. Aí a Sânia pergunta aqui se ela vai poder tomar a vacina do ovo.
Sânia, marque com o alergista, provavelmente ele vai pedir exames, vai fazer prick ou IgE específica para ver se realmente ela tem IgE para a gema do ovo, para ver se isso aqui que a sua bebê fez foi reação IgE mediada ao ovo. Se tiver reação IgE mediada, o alergista vai analisar para ver se o nível de reação vai ter uma segurança aí de aplicar a vacina fracionada, ou se vai passar por um processo de dessensibilização antes, ou se o nível de reação ela poderia tomar vacina com segurança, tá? Então não tem martelo batido aqui que não vai poder tomar vacina, não. O alergista ele tem que avaliar mediante cada caso, é muito individual essa questão da criança, né, se realmente ela foi IgE positiva para ovo, para alguma das proteínas do ovo, seja proteínas da clara, seja proteínas da gema. O alergista vai avaliar isso, o nível de reatividade e sempre, gente, vacina tem que pôr na balança, porque a vacina tem proteção, né, febre amarela mata. Então, o alergista que vai avaliar o nível de reação, o nível de periculosidade da reação com a vacina e o nível de proteção que essa vacina tem. Então, porque tem mecanismos também. Mesmo as crianças, por exemplo, que com mínimas quantidades da proteína do ovo fazem reação anafilática, vamos dizer que seria o caso assim mais grave, tem processos aí que o alergista pode se lançar mão para tentar dessensibilizar a criança antes de tomar a vacina. Em momentos aí, às vezes, de surto da febre amarela, como já aconteceu aqui no Brasil, né, há poucos anos atrás, enfim, tem locais que tem uma chance maior aí da criança pegar a febre amarela, então tudo isso tem que ser avaliado. Marque um alergista, que ele vai te orientar melhor. O Márcio, minha filha tem reação gastrointestinal ao leite puro, in natura ou iogurte natural. Teve pneumonia e broncopneumonia e veio a ter novamente esses dois comprometimentos após 8 meses. Essas pneumonias seriam alergia? Márcio, o que acontece? Tem um restinho aqui. Quando ela consome o leite integral, ela tem diarreia ou constipação e reage em dias. Já o iogurte, ela reage com vômitos em horas. Então, Márcio, perfeito. Então, essa segunda frase aqui reforça um pouquinho mais. Gente, é difícil, tá? Não é impossível, porque a doutora Ariane Yang, que é uma das referências em alergia alimentar, no último congresso que eu estive com ela, ela falou que ela tem paciente com alergia alimentar, um paciente HPLV que só faz sintoma respiratório. Mas é ponto fora da curva, é muito difícil, é muito incomum. Então, geralmente, quando a criança faz um sintoma respiratório, tem algum outro sintoma também que acontece em conjunto para reforçar aí, que é alergia alimentar. Então, ela faz sintoma de pele ou ela faz sintoma gastrointestinal junto. Então, aqui no caso, Márcio, pode ser, porque ela faz esse sintoma respiratório, mas faz sintoma gastrointestinal também, quando tem a presença da proteína aí na alimentação dela. Então, muito provavelmente pode ser sim, tá? Andréia, meu filho só mama ao peito, os sintomas são cólicas, gases, refluxo, sangue vivo nas fezes, com mau cheiro. Tirei soja, ovo e leite, mas agora a médica quer fazer colonoscopia, é correto? Andréia, o que a princípio a gente faz, né? Com esses sintomas, a princípio a gente pensa numa alergia à proteína do leite de vaca ou outras alergias alimentares. Então, o correto é te orientar para fazer o TPO da forma correta. Dieta e isolamento, né? Tudo aí no dia a dia que tem que mudar para você fazer o correto isolamento à proteína. A criança melhorou em 1 mês aí de dieta e de mudanças no dia a dia dos sintomas que ela apresentava? Melhorou. Entrou com a proteína de novo, voltaram os sintomas? E aí, por isso, já fecha o diagnóstico de alergia alimentar. Se por acaso fez a dieta nesses 30 dias, fez a dieta correta, foi bem orientada, todo o isolamento aí da proteína no dia a dia foi bem orientado e a criança não melhorou os sintomas em nada, então a médica pode estar aí suspeitando de alguma outra coisa e aí nesse momento ela pode pedir a colonoscopia para fazer um diagnóstico diferencial. Tá? Seria nesses casos, mas primeiramente a gente sempre vai pensar em alergia alimentar e tem que fazer o TPO da forma correta. Não fechou no TPO, excluiu a possibilidade de ser alergia à proteína do leite de vaca?
aí o médico vai pedir alguns exames para ver o que pode estar acontecendo. Então, não sei se é esse o caso aí, tá? Mas geralmente o que acontece é isso. Gente, a gente já está chegando aqui no final do nosso tempo. Ai, desculpa, várias perguntas aqui que hoje eu não consegui responder, mas tá tudo bem, né? Como eu falei aqui com vocês, toda segunda-feira às 16 horas nós temos live de perguntas e respostas, e na quarta-feira que vem a gente vai ter uma outra live também com um tema para vocês. Muito obrigado pela companhia. Lembrando que segunda-feira abrem as inscrições para a nossa próxima Semana PLV, que vai acontecer dos dias 13 a 19 de janeiro. Eu estou muito animada, é uma semana renovada, com mais informações para vocês. Então, se você participou das Semanas da PLV antes, participe dessa, tem mais informações. Eu sempre mudo os temas para ficar bem rico para vocês e com informações atualizadas. Não deixem de se inscrever, a Semana PLV é totalmente gratuita, com muitas informações, onde eu compartilho os primeiros passos do método que eu criei para fazer o tratamento do meu filho e do método que hoje eu utilizo para tratar os meus pacientes, um método de sucesso. Eu sempre compartilho aqui com vocês o testemunho das mamães que participam do meu programa, então vale a pena, é gratuito. Se inscreva a partir de segunda-feira, fiquem tranquilos que eu vou colocar o link aqui para vocês no Insta, no Facebook, também, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.